Pode ser Salvador Jesus, Deus abençoe cada um de vocês. Convida aí mais 7 mil pessoas, que Deus abençoe a nossa live. São 20 horas e 7 minutos. 20 horas e 7 minutos. Que Deus possa abençoar a nossa live de hoje. Que seja uma bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Convida mais 7 mil pessoas, compartilhando o link. Deus abençoe a cada um de vocês. Priscila Bertoncini, Alcides, Deus abençoe. Deus abençoe cada um. Edmar, né? Tomás, Janine, Paixão, Deus abençoe. Jane, Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos vocês de todo o território nacional brasileiro, são 26 estados, no Distrito Federal e outras partes do mundo. Que Deus abençoe vocês que vão estar conosco aqui nessa live de hoje. Alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor, melhor um dia na presença de Deus do que 1000 dias lá fora. Essa é a presença que eu anelo, tão somente a presença de Deus. A presença que eu anelo tão somente é a presença de Deus. Deus possa abençoar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, a cada um de vocês. Convida aí toda a família, grupo dos amigos, da faculdade, do colégio, para nós possamos fazer uma live abençoada. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas nos livre de todo mal, pois teu o poder, o reino e a glória, para todos sempre. Quem crê, diz amém. Olha, o livro de Isaías, se não me salva a memória, diz o seguinte, eu vou começar logo bombardeando o inferno. Não há outra rocha além de ti, Deus não há outro igual a ti. 1 Samuel 2:2. 1 Samuel 2:2. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha como o nosso Deus. Eu vou desenhar novamente. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha como o nosso Deus. Que coisa linda, Jesus. Tu és maravilhoso. Primeiro livro de Crônica também, 7:20. Primeiro livro de Crônica, 7:20. Não existe nenhum ser como tu, ó Senhor. Tampouco há outros deus além de ti, segundo tudo quanto temos testemunhado. Deus é um Deus maravilhoso. Isaías, agora no livro de Isaías 45, verso número 5, Isaías 45, 5. Somente eu, sou o Senhor. Não há outro, pega água para mim. Não há outro. Somente eu sou o Senhor. Não há outro Deus além de mim. Embora você não me conheça, eu lhe dou força para lutar. Faço isso para que ele, do leste ao oeste, o mundo inteiro saiba que além de mim não existe outro Deus. Eu somente sou o que sou. Eu somente sou o que sou. Isaías 45, versículo de número 6. Isaías 45, versículo número 6. Eu vou ler de novo para você antes de começar com tudo, hein? Compartilhe esse link com mais 7 mil pessoas, se chama toda a nação verde e amarela para estar aqui. Isaías 45, versículo 5 e 6. Somente eu, o Senhor,
sou o Senhor, e não há outro Deus além de mim. Embora vocês não me conheçam, eu lhe dou forças para lutar. Força e faço isso para que de leste a oeste, o mundo inteiro saiba que além de mim não existe outro Deus. Somente eu sou o Senhor. Isaías 45, versículo de número 5 e 6. Somente ele é Deus. E Deus é Deus, acima de tudo. E não há um outro Deus além de ti. O interessante é que quando eu vou soltar um negócio aqui, olha, quem espera a revelação, eu vou soltar algo aqui da parte de Deus, espero só chegar a mais pessoas. O interessante é que muitos que usam a fé e falam diversas centenas de coisas. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre Bolsonaro. Hoje o Brasil amanheceu com essa possível pedido para analisar a PGR sobre o pedido de prisão de Bolsonaro. E hoje muitas pessoas falaram, foi as coisas que mais preocuparam as pessoas hoje. E eu disse o seguinte: eu vou repetir novamente, eu vou desenhar, repetir milhões de vezes para quem não entende, que eu ainda não vi Bolsonaro preso. Eu ainda não vi Bolsonaro preso. E algumas pessoas disseram assim: você não vai mudar? Olha só o que foi que o ministro pediu a PGR que analise a possível prisão de Bolsonaro. Você não vai mudar? Me perguntaram. E eu digo a mesma coisa. Eu não vejo ainda Bolsonaro preso. Sabemos que o que mais desejam é isso, é que Bolsonaro seja preso. Isso já vem uma luta já há mais de 2 anos para que isso aconteça. Mas até o presente momento não aconteceu. Na live passada, para tirar as expectativas negativas de alguma pessoa, eu disse: olha, não se preocupe. E repeti 10 vezes ou mais: eu não vejo o Bolsonaro preso. Eu não vejo o Bolsonaro preso. Existem muitas caminhadas ainda para se dar. E tudo tem o seu tempo, segundo o livro de Eclesiastes. Capítulo 3. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. E tudo tem esse tempo determinado. E há um tempo. Eu vejo dezenas, as pessoas me mandam, de canais, e até mesmo videntes brasileiros, afirmando que Bolsonaro vai preso. Há 2 anos que eu vejo as pessoas mandando de um vidente brasileiro, afirmando que Bolsonaro vai preso. Afirmando que Bolsonaro vai preso. E eu digo sempre: eu ainda não vi Bolsonaro preso. A não ser que eu desenhe, faça um negócio para botar na cabeça do povo, abra a cabeça do povo e coloque dentro da cabeça. Eu não vejo Bolsonaro preso. Então eu quero começar com isso. Não vejo Bolsonaro preso. Existe muito mais coisas ainda para acontecer. Olha, eu estou cheio de visão hoje. Eu vim aqui porque senão eu acabava passando mal. Convida mais 7.000 pessoas para acompanhar as visões que Deus me deu. E vai ser preciso você gravar esse negócio. Vai ser preciso você gravar esse negócio. Vai ser preciso você gravar este negócio. Eu quero ler para vocês o livro de Isaías 45, versículo 5 e 6. Isaías 45, 5 e 6. Somente eu sou o Senhor, e não há outro Deus além de mim. Embora você não me conheça, eu lhe dou forças para lutar. Força, isso, para que lute do leste ao oeste. O mundo inteiro saiba que além de mim não existe outro Deus. Somente eu sou o Senhor. E Deus é Deus acima de todos os outros deuses que se qualifiquem Deus. Para mim só existe um Deus. É o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É Jesus Cristo de Nazaré.
Ele abre, ninguém fecha. Ele fecha, ninguém abre. E operando ele, ninguém pode impedir. Ninguém. Somente eu sou o Senhor. Não há outro Deus além de mim, embora vocês não me conheçam. Eu lhe dou força para lutar. Faço isso para que, de leste a oeste, o mundo inteiro saiba que além de mim não existe outro Deus. Somente eu sou o Senhor. Está bem claro que somente Deus é o Senhor? Somente Deus é o Senhor. Ele é grande. Ele muda os intentos das nações. Ele estabelece reis. Ele tira reinos. Ele, o Senhor, ele faz todas as coisas. Compartilha com mais 7.000 pessoas. Aí vamos compartilhar. Deixa eu procurar aqui. Olha. Eu tive um sonho, Renata. Eu tive um sonho. Aliás, eu tive 3 sonhos. Eu estava tentando juntar parte de um sonho, a juntar parte de outro, parte do outro. Eu vi o número 43 a 44. São 43 a 44. O verbo de Deus deve estar por aí, as pessoas devem estar por aí. Bem, eu não sei quem está comigo aqui, né, de canais. Não sei quem está. Mas aqueles que tiver e desejar, por livre e espontânea vontade, me seguir, sejam bem-vindos. Aqueles que está e desejar, por livre e espontânea vontade, me seguir, os outros canais, sejam bem-vindos. Tá? Sejam bem-vindos, serão muito bem recebidos. Eu nunca proibi que ninguém postasse um vídeo meu. Eu nunca proibi que ninguém fizesse um corte. Eu sempre fui uma recíproca bem educada e verdadeira. Quando eu dizia, vocês podem fazer, mas façam com a verdade. Não distorça. Faça com a verdade. Com a mentira, não. Porque as pessoas que assistem minhas lives não têm dúvida. As pessoas que assistem a minha live não têm dúvida. As pessoas que assistem a minha live não têm dúvida. Então, eu quero agradecer a vocês. Deus abençoe. Assim, quem queira me acompanhar dos canais políticos, por ter vontade. 43 a 44. Países. Neste sonho, Renata Costa. 43 a 44 países, eu vi os Estados Unidos. Eu vi uma mira de um telescópio, né? Esse telescópio ia e mirava em 43, em 44 países. E entrava na mira dos Estados Unidos. Então, esses 43 e 44 países, é como se os Estados Unidos fossem guerrear contra esses 43, 44 países, como se eles estivessem na mira dos Estados Unidos para que pudesse sofrer sanções. 43 a 44 países. Eu vi um nome bem forte, eu quero dizer esse nome 10 vezes, 43 a 44 países. 43 e 44 países vão entrar na mira, né, do telescópio dos Estados Unidos. Eu não sei se vocês perceberam ainda que nós estamos vivendo uma transformação gigantesca. Que as coisas não estão normais e tem pessoas que ainda não se perceberam que as coisas não estão normais. Lá na França, quem ouviu isso aqui na França, no Reino Unido, quem ouviu isso aqui? O governo está exigindo que as pessoas tenham um kit de primeiros socorros para 3 dias. Quem ouviu isso aqui? Eu acho que é o Reino Unido, a França, não sei. O governo está pedindo que as pessoas tenham um kit de socorros por 3 dias. Quem ouviu isso aqui? Coloque quem ouviu isso aqui. Eu não assisti muito, mas algumas pessoas me mandaram. E me perguntaram se eu estava sabendo. Então, muitas pessoas, centenas e centenas de pessoas ouviram isso aqui. Né? Alguns países, não sei se é da Europa, está pedindo que os cidadãos europeus coloquem
um kit de sobrevivência ou de primeiros socorros para 3 dias. 3 dias. Então, é isso mesmo? Isso mesmo, né? Muito obrigado pelo auxílio de vocês, tá? Muito obrigado pelo auxílio de vocês. Então, as pessoas ainda não se perceberam a gravidade dos problemas que alguns países ou o mundo todo está vivendo. Verdadeiramente, nós somos a geração do arrebatamento da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos o arrebatamento da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus. Por que é que vocês acham que a Europa toda, os seus líderes pediram kit de sobrevivência? O que vocês acham? Vocês poderiam dar a opinião de vocês? Por que vocês acham que os países da Europa pediram que os seus cidadãos tivessem esse kit de sobrevivência? Por que vocês acham? E aqui no Brasil ninguém fala. Por que vocês acham? Meu amigo Luiz Mendonça está aí. Por que vocês acham? E aqui no Brasil não se fala, nos Estados Unidos não se fala. O Rivaldo, né, colocou fogo lá, vai descer. Isso. Alguém colocou Terceira Guerra Mundial. Isso. Conflito à frente. Isso. Muito bem. Então, isso é a mais pura realidade. Eles sabem que está um conflito, está à frente. Está chegando um conflito. E o Reino Unido, né, Europa, França, junto com o Brasil, junto com a China, né, estão formando tipo um bloco contra os Estados Unidos. E eles sabem que a qualquer momento eles poderão ser atacados ou pelos Estados Unidos, ou pela Rússia, ou os dois juntos. Por isso que eles já estão fazendo isso. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. E eles sabem que é eminente um conflito entre alguns países, juntamente com a China, europeia, a Europa toda, a França, e o Brasil não está fora disso. Diz que o Brasil só fecha a porta depois de roubado. Então, existe algo muito mais forte, uma luta muito mais constante acontecendo nesse exato momento. E todos deveriam se preocupar com isso. Hoje vocês podem dormir. E amanhã vocês podem ter uma notícia que houve um grande apagão, um ataque cibernético em outros países, houve um confronto em outros países. Nós estamos vivendo a geração do arrebatamento da igreja. Se nós estamos vivendo a geração do arrebatamento da igreja, nós vamos viver o conflito. Se não for uma terceira guerra mundial, vai ser com muitos países. E eu sonhei vir 43 países a 44 países, entrando na mira dos Estados Unidos para sofrer muitas coisas, não só sanções, mas ataque de todo jeito. Isso eu vi. E eu quero falar desses 43, 44 países. E eu quero repetir novamente, centenas de milhares de vezes, que até hoje eu não vi Bolsonaro preso. Não vi. Não vi Bolsonaro preso. Eu tive um sonho há uns 3 meses atrás. Eu não me lembro se eu fiz uma live. Não me lembro se eu fiz uma live. Eu não me lembro se eu fiz uma live. A 03, a partir de agora, vai acompanhar as lives mais atento. Eu vou colocar mais 2 meninos para assim fazer, para que possa ficar atento às lives, para que eles possam fazer os cortes dessas possíveis lives, que serão importantíssimas. Serão importantíssimos os cortes dessas lives, porque vai estar a mais pura verdade dita antes dos seus acontecimentos. Há 3 meses atrás eu tive um sonho, e eu passei no grupo, alguém pode falar se ouviu esse sonho, se eu comentei no grupo, eu nem me lembro. Que eu disse assim, eu vi Bolsonaro, ele
indo para uma embaixada. Eu não sei nem se eu fiz uma live, foi só um sonho e eu contei nos grupos. Me parece que foi assim. Vocês já ouviram falar sobre isso? Ou no grupo, ou alguma coisa? Pronto. Renata Costa falou sim. Eu vi. Elzira Vieira também. Né? Carmida, eu me lembro. Graças a Deus que tem essas pessoas aí. Porque quando eu não faço uma live para falar, quando eu tenho um sonho, eu boto nos grupos. Cada estado da Federação Brasileira tem um grupo. Rio de Janeiro tem um grupo, eu participo. São Paulo tem um grupo, Brasília tem um grupo. 26 estados, mais um Distrito Federal. Na comunidade aí do YouTube, tem todos os links de todos os grupos. Se você não acessou o grupo da sua cidade, você pode acessar o grupo da sua cidade e entrar no grupo da sua cidade. Entrar no grupo da sua cidade. Você pode fazer isso. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu tive esse sonho e eu falei, eu não me lembro se eu fiz uma live, mas que eu botei no grupo e eu coloquei, isso eu tenho certeza, nos grupos. E eu disse, eu vi Bolsonaro entrando em uma embaixada. Aí eu falei. Aí as pessoas do grupo são testemunho. E eu vou dizer mais uma coisa para você. É uma loucura sem precedente no reino espiritual, porque falo só dele. É uma loucura sem precedente, Fábio Pereira, tentar prender Bolsonaro. O ferrão é muito maior do que se pensa. O ferrão é muito maior do que se pensa. Eu tive um sonho que o Senado e o Congresso brasileiro eles estavam com a força minada, mas não do lado da direita, do lado da esquerda. Não dá, porque sempre eu via do lado da direita, da parte, mas do lado da esquerda nunca vi. Mas eu vi agora o lado esquerdo do Congresso e do Senado com a força minada. Com a força minada. E tudo mudando do dia para a noite. Tudo que já era, tudo que todo mundo esperava que acontecesse há 3 meses atrás, vai acontecer em 3, 4 semanas. É de uma hora para outra, vai acontecer tudo junto. Vai ser muita informação para ingerir muita informação. Mas o Congresso e o Senado perdiam a força completamente. E Deus estava criando esse espírito para que o Congresso e o Senado da parte esquerda perdesse toda a força. Lembrando que eu falava sempre da parte direita, que eu via deputados e senadores perdendo a força da parte direita. Então ninguém nunca reclamou, né? Espero que não reclame agora, porque eu estou vendo da parte esquerda. Se fosse justiça ou deixar de justiça, ou justiça ou não ser justiça, reclamava quando eu falava da parte direita. Então, eu estou falando da parte esquerda. Eu vi senadores e deputados perdendo a força, ficando completamente debilitados por algo novo. Algo novo está acontecendo a qualquer momento. Algo novo está acontecendo a qualquer momento e as forças dele irão ser perdidas. Então, até hoje nunca vi Bolsonaro ser preso, já vi muitas pessoas garantindo que Bolsonaro vai ser preso. As pessoas me mandam muita live de pessoas que dizem ser profetas, não estou aqui para julgar o mérito de A, de B e C. Bolsonaro vai ser preso. Está com 2 anos e 2 meses que essas pessoas dizem até hoje não foi preso. Lógico, né, que se estão tentando prendê-lo ele há mais de 2 anos, que um dia pode ser que eles tenham êxito em prendê-lo. Isso é uma coisa normal. Mas o profeta é assim, quando tudo indica que ele vai ser preso, eu venho aqui e digo 10 vezes, eu não vejo ele preso, eu não vejo ele preso, eu não vejo ele preso. 10 vezes. Eu venho aqui em uma live só que foi anterior dessa, eu digo, eu não vejo ele preso, eu não vejo ele preso. Eu vou desenhar de novo, eu não vejo ele preso. Verdades mais do que essa, eu não sei mais o que é verdade. Explicidade, ou seja, algo mais explícito do que essa, desenhado mais do que isso, eu não sei mais o que é. Querer uma coisa. Querer uma coisa. Então vamos focar aqui. 43 países a 44 países.
irão cair no telescópio dos Estados Unidos. Irão não só eles sofrer sanções, isso já é uma guerra sem precedentes. Já é uma guerra sem precedentes. Anteriormente, 6 meses atrás, eu venho batendo na mesma tecla. Quando Deus me mostrou a primeira vez, eu bati na primeira tecla dizendo: a maior crise diplomática nunca vista em mais de 30 anos. A maior crise diplomática. Quem lembra da crise diplomática? E agora, não sei o que, a BIM estava investigando o governo do Paraguai, se eu não me salvo a memória, e aí o governo do Paraguai pediu seus embaixadores, tanto embaixador de lá como daqui, explicações, e mandou cortar um pouco da energia, né, da usina de lá que gera energia aqui. Isso é uma crise sem precedentes, jamais visto, sobre a diplomacia. Eu nem sabia o que era diplomacia, nem me levantava. Quando eu saí, eu disse isso aqui centenas de vezes, eu gosto de repetir que nada muda. Eu saí do quarto para ir no toalete, no meio do caminho eu vi aquela voz dizendo assim: Reginaldo, crise diplomática na diplomacia. E eu fiquei: Reginaldo, crise diplomática na diplomacia. Está com 6 meses. De lá para cá eu venho bater. De lá para cá aconteceu todas as crises diplomáticas que alguém possa ver. Gente, eu não sou matéria jornalística aqui, eu não tenho assim um tela aqui, eu não tenho 2 pessoas aqui trabalhando para me informar, mantendo-me informado. Quando alguém, por espontânea vontade, quer fazer alguns cortes da minha live, que sempre eu agradeço, né? Eu agradeço muito, mas por espontânea vontade. Se não for por espontânea vontade, não faça. Que quem comigo não se ajunta, pega o beco. Então, mas quando começar novamente a acontecer tudo de novo, um rolo compressor que vai vir acontecendo, a pessoa vai chegar para dizer: ei, deixa eu fazer seu corte. Eu digo assim: deixa mais não. Então vamos lá, preste bem atenção. A maior crise diplomática de todos os tempos. Será que vocês não perceberam, Brasil, que isso é seríssimo? Eu falo da hora do impacto. Quando a hora do impacto está chegando, o pessoal pegando de sono, entra em depressão e opressão. Não é para entrar em depressão nem em opressão. A hora do impacto ela vai chegar. Mas eu vou detalhar aqui. Eu acredito, mesmo assim, quando quiserem verdadeiramente prender Bolsonaro, eu vou repetir, eu acredito que quando quiserem verdadeiramente prender Bolsonaro, vem uma parte de uma surpresa aí. Eu acredito, ou ele vai para o embaixado, ou ele pega um avião aí e se some e vai para outro país. Porque o próprio governo dos Estados Unidos viu lá, vocês contemplaram aqui, que se Bolsonaro fosse preso, ele corria risco de vida. Quem viu isso aqui? Que se Bolsonaro fosse preso, corria risco de vida. Quem viu? Isso até o pastor Flávio Bolsonaro que falou isso algumas vezes. Quem viu? Que se o Bolsonaro fosse preso, corria risco de vida. Aí eu estou falando aqui. Mas eu gosto de falar tudo por etapa, eu não gosto de falar tudo junto. Até porque para não misturar tudo junto. Não misturar tudo junto, aí eu gosto de falar etapa por etapa. Não gosto de falar etapa por etapa. Em outras lives eu venho dizendo: Deus levantou Bolsonaro no Brasil para libertar o Brasil. E vai. Deus levantou Milei na Argentina para libertar a Argentina. Está fazendo. Bukele, lá no El Salvador, para libertar o El Salvador. Bukele, assim está fazendo. Donald Trump nos Estados Unidos da América, assim está fazendo. E não há quem vá contra, Deus levanta para poder fazer algo sobre a face da terra. É espiritual. O espiritual manda no físico. Quando o céu decreta, a terra não tem poder de anular. Quando o céu decreta, a terra não tem poder de anular. Mas eu quero voltar, que eu quero vocês guardando o que eu vou dizer aqui agora. Eu vi 43 países guardem
ou 44 entrando na mira dos Estados Unidos para sofrer sanções. O Brasil é um. Para sofrer sanções e muitos outros ataques. Um só país, os Estados Unidos, vai guerrear com 43, 44. Porque Deus é com ele. E aguenta 80 países. Porque Deus é com ele. Deus colocou aquele homem ali para fazer algo que ninguém vai acreditar. Então, os 43, 44 países, 43, 44 países, vocês vão ver o número 43 e 44 países. Amanhã deve aparecer no jornal, depois da manhã aparecer nos jornais, daqui uma semana, 43 países, 44 países entram na mira dos Estados Unidos. Uma coisa parecida assim, uma matéria parecida assim. Uma matéria parecida assim. Então, se preparem. Em uma live anterior, eu disse assim, eu vi grandes conflitos entre os três poderes aqui no Brasil. Grandes conflitos. Que a hora do impacto chegou. E eu peço mesmo, no fundo do coração, a Deus, que cada um de vocês estejam preparados para a hora do impacto. Não esteja ninguém surpreso. Não existe libertação sem ter dor. Nós estamos sofrendo dores há algum tempo, mas a recompensa é certa. Nunca mudei. Nunca mudei. Nunca mudei. Vem momento de glórias aí, para o bem do Brasil. Vem momento de glória. Gravem isso. 43, 44 nação, momento de glória para o território nacional brasileiro. Vem momento de glória. Nós só devemos se preparar e ficar na torre de vigília em oração. 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 Deus está me mostrando algo aqui, eu estou tentando me lembrar do sonho, para me passar para você outra parte, que eu quero que você grave, porque amanhã ou depois da manhã, uma semana, vocês vão ver, aí você vai dizer, eu me lembro quando o apóstolo falou. Então, vamos lá. Deus, tu é lindo, forte, maravilhoso, general de guerra, que nunca perdeu. Não existe um Deus como o nosso Deus. Não existe um Deus como o nosso Deus. O nosso Deus é lindo e maravilhoso. O nosso Deus é lindo e maravilhoso. Não existe um Deus como o nosso Deus. Vai haver uma mudança repentina. Uma mudança repentina vai haver. Entre o Congresso e o Senado. Uma mudança repentina vai haver, porque eles, a parte esquerda, a parte governamental, vai perder a força. Um sanguessuga grande da parte de Deus foi enviado para sugar a força deles. Lembre-se do que eu estou dizendo. Um sanguessuga grande da parte de Deus foi enviado para sugar a força deles. Lembre-se do que eu estou dizendo. Saul, Deus não enviou um espírito de tormenta para Saul. E Saul ficou com aquele espírito de tormenta, aquele espírito de tormenta só passava quando Davi tocava a harpa. Ele ficou completamente debilitado, sem força, Saul. E assim será também, da mesma forma e da mesma maneira. Da mesma forma e mesma maneira. Assim será também. Te preparem para ver o sobrenatural. Eu vou repetir, um espírito de sanguessuga, sugando as forças do Senado, do Congresso, da parte governamental da esquerda. Por um tempo, um momento, 1 ou 2 semanas, vai entrar um espírito de débil no meio das autoridades do Senado, do Congresso, da parte governamental da esquerda. Um espírito de débil. Eles vão ficar neutralizados, sem saber o que fazer, enquanto a parte da direita vai avançar com tudo.
quando eles forem tentar reaver as forças e as suas trincheiras, posso dizer, a parte espiritual já tem feito coisas grandes sobre a face da terra. Eu quero dizer uma coisa para você. Grave isso aí, porque eu entendo da parte espiritual. Como vocês sabem com quantos anos eu aceitei Jesus? Vocês sabem? Quem se lembra aí que eu já disse centenas de vezes que eu aceitei Jesus? Quem se diz aí que... Eu falei centenas de vezes que eu aceitei Jesus. Quem foi? 15 anos, Carmida, olha só. Olha, Renata, 15 anos. Luísa Fernandes, 15 anos. Vocês são... É por isso que eu amo vocês. Eu amo vocês em Cristo Jesus. 15 anos. Eu amo vocês em Cristo Jesus. É preciso, Carmida, eu dizer mais alguma coisa? Eu aceitei Jesus com 15 anos. É preciso dizer alguma coisa, Valdeci Fiuza? Não, né? Não. Aceitei Jesus com 15 anos. Me batizei nas águas. Fui batizado com o Espírito Santo. Fui batizado com o Espírito Santo. Eu vou dizer uma coisa para você. Tem muitas pessoas crentes, lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, que assistem canais de videntes brasileiros. E alguns crentes dão mais importância a canais de evidência, de espírito de adivinhação, do que um espírito profético, que sou eu. Vocês conhecem alguém que assiste aí, canal de evidência? Vocês conhecem? Vocês conhecem? Vocês acham que é verdade? Vocês acham que é verdade? Ó, quantas pessoas que se dizem crentes lavadas em remido sangue do Cordeiro assistem canais de evidência? E as videntes e os videntes vai só errando. Eu digo assim, rapaz, o Deus de você está fraco. Aí um Deus forte como esse aqui, que eu acabei de ler para dar aqui um recado, a gente besta. Ó. Cadê Jesus? Isaías 45, né? Isaías 45, versículo 5, 6. Eu sou o Senhor, e não há outro além de mim. Não há Deus, eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que além de mim não há outro Deus, eu sou o que sou. Quer mais? Quer mais? Olha para mim, gente, eu estou sentindo uma vontade grande aqui, gente, no meu coração de repetir isso aqui. Se Deus está mandando eu repetir, é porque vocês têm que aprender. Eu vejo 43 países, ou 44 que vão entrar na mira dos Estados Unidos para sofrer sanções. Guerra em toda a área, sanções econômicas e tudo. Alguém pode perguntar, e os Estados Unidos tem tanta força assim? Tem. Até Paulo usar com 80 países. Eu quero dizer uma coisa para você. Lá na França, na Europa, os líderes políticos de lá estão mandando as pessoas pegar os seus kits de emergência, de sobrevivência por 3 dias. Eles estão pedindo na Europa que pegue seus kits de sobrevivência por 3 dias. Não é nada mais do que nada menos. Eles sabem que eles podem ser atacados a qualquer momento. A China, junto com a França, Europa inteira, estão se armando até o dente. Talvez vocês não saibam, mas a parte espiritual aqui, e eles sabem que podem sofrer a qualquer momento. E o Brasil não está fora. Não botaram o Brasil porque não quiseram. Todos os países ligados à Europa. Eu não estou supondo, eu estou afirmando. Porque os sonhos que eu tenho é real.
Aqui não tem negócio de enrolada, não. Sabe? Dizer, ei, eu tive um... tem uma... Gente, olha para mim. Eu tive umas senhoras que mandou para mim sobre um pastor. E ele estava aterrorizando aí, né? E as pobrezinhas da senhora tudo nervosa. Aí ele dizia assim, Deus me usou há 1 ano e meio atrás, 2 anos. Não, vale não. Você tem que dizer que Deus usou você e tem que mostrar o vídeo pelo canal do YouTube com a data de 1 ano e meio, 2 anos. Aí eu acredito. Eu não sou Tomé, não. Mas eu gosto de dizer datas e hora para ficar prova. Aí o cara, não, você viu que Deus me usou? Eu não vi nada. Me mostra que Deus te usou. Aí eu vou dizer, Deus usou, porque está aqui. O cara falou há 1 ano e meio atrás, bem detalhado o que ia acontecer. Aconteceu e depois fizeram os cortes. Eu vou dizer uma coisa para você. Não se lança pedra em árvore que dá bom fruto, André Pereira. André Pereira, não se lança pedra em árvore que dê bom fruto. Você já imaginou, apóstolo Paulo, eu me fiz de tudo, um pouco para ganhar os outros. De tudo me fiz de besta para ganhar um besta, me fiz de louco para ganhar um louco. Apóstolo Paulo disse. E o que de tudo eu fiz um pouco para ganhar alguém. No livro de Mateus, em 1 Coríntios, capítulo 9, 22, 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo 22, me fiz de fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos, me fiz de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Olharam para Jesus e disseram assim, quem é esse que senta e come com as meretrizes e prostitutos? Porque não queria que Jesus andasse com pessoas que fossem escória. Jesus responde, rapaz, os bestas, só isso aqui. Eu vim para os que estavam perdidos. Vixe, um impacto. Porque eu vim para os que estavam doentes. Porque os sãs não necessitam de médicos. Mas os perdidos, sim. Os perdidos necessitam de médicos. Necessitam de cura. E o Senhor diz, eu vim para os que estão enfermos. Os doentes, porque os que não estão, não precisam. E não se lança pedra em árvore que não dá bom fruto. Só se lança pedra em árvore que dá bom fruto. Pense um pouco. Raciocine um pouco. Você já imaginou? Maria Madalena, uma prostituta, auxiliou Jesus no seu ministério. Pedro, ladrão, Jesus colocou ele para ser tesoureiro. Como é que alguém coloca alguém que é ladrão para cuidar de dinheiro? Como é que alguém coloca alguém ladrão para cuidar de dinheiro? As pessoas hoje são tão maldosas. Eu não sei como é que algumas pessoas pregam ainda ou tentem ganhar alguém que não é da mesma crença para Jesus. Porque com a mesma força que eles levam para dentro da igreja, com 10 vezes a força ele bota para fora. O amor. Sem amor, querido, você não é nada. Sem o amor, você não é nada. Meu pai me dizia, vocês me autorizam eu falar o que meu pai dizia? Você me autoriza a falar o que meu pai dizia? Você me autoriza? Não vou falar não, porque causar polêmica. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Durma em paz. Fique em paz, em segurança. Porque Deus está cuidando de tudo em território nacional brasileiro. Em tudo. Eu vou dizer, Deus coloca um espírito de sanguessuga no Senado e no Congresso. Da parte esquerda, vai sugar toda a força. Vão ficar débil.
Débil, 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 débil. Vocês vão ver. Vocês vão ver. A força que Deus vai criar em território nacional brasileiro vai deixar todo mundo débil. Só para a vontade do Criador ele prevalecer aqui no meio de nós. Quase 4.000 pessoas nos assistindo agora. São 4.000 pessoas abençoadíssimas. Que eu profetizo que Deus irá realizar os teus sonhos. Que eu profetizo que quem não passou no concurso público vai passar. Aqueles que almejam passar na faculdade, filhos e netos de pessoas que aqui estão, eu profetizo. A porta já está aberta da faculdade e você vai passar. Eu profetizo em nome de Jesus. Quem trabalha com venda aí? Quem trabalha com venda, diga eu. Quem trabalha com venda, seja vendendo bombom, vendendo chiclete, vendendo carro, vendendo móvel, qualquer coisa. Quem trabalha com venda, diga eu. Quem trabalha com venda, diga eu. Isso, vamos colocando eu que trabalha com venda. Eu vou dizer uma coisa para vocês e vocês vão experimentar. Uma palavra profética, quando Deus me manda falar. Vocês vão vender como nunca venderam antes. Eu vou repetir. Vocês que trabalham com vendas, que estão nessa live, irão vender como nunca venderam antes. Vai ser o momento de como diz o de vaca gorda. Vocês irão vender como nunca venderam antes. Façam prova aí e pode ter certeza que essas pessoas que trabalham com venda, amanhã vão testemunhar. Ele falou na live do dia 2/4/2025, 20 horas e 53 minutos, que as pessoas que trabalhavam com venda iriam vender como nunca venderam antes. E a partir daquele dia eu comecei a vender. Eu determino que toda a porta fechada, o espírito que está fechando porta, seja repreendido agora pela autoridade, que é no nome de Jesus, e que essas portas sejam abertas, que essas pessoas que trabalham com venda, venda até o que não tem, mas vai vender. Aí é a diferença. As pessoas que trabalham com venda vão testemunhar. Eu comecei a vender como nunca vendi antes, desde aquela live do dia 2/4/2025. Vocês vão ver. Deus fala, Deus cumpre. Pessoas que trabalham com vendas, que estão nesta live, eu vou lançar uma palavra profética, porque Deus está me conduzindo a isso. Vocês irão vender como nunca venderam antes. Irão fechar contratos como nunca fecharam antes. Irão fechar contratos como nunca fecharam antes. Irão vender como nunca venderam antes. Te prepara, hein? Te prepara. Porque vocês irão vender como nunca venderam antes e vocês irão fechar contrato como nunca fecharam antes. Te prepara. Tem coragem de trabalhar? Tem. Tem coragem de trabalhar? Tem. Tem coragem de trabalhar? Te prepara! Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor disse que faria, ele vai fazer, acabou. Coloca a mão no coração de vocês. Pai, eles estão com a mão no coração igual eu estou com a minha mão no meu coração. Eu quero profetizar na vida de todos eles que aqui estão nessa live. Portas abertas. Prosperidade sem limites. Prosperidade sem limites e portas abertas. Eles irão ser bem-sucedidos em tudo aquilo que eles fizerem. Aonde ele tocar as mãos, serão abençoadas pelo Senhor. Aonde os pés deles tocarem, o Senhor lhe entregará por possessão. Pai, eu abençoo todos os homens, todas as mulheres, feliz porque tu é o Deus da nação brasileira. E contigo ninguém pode. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todo mal, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E aquele que crê, dá um glória aí dentro da tua casa, tá? Dá um glória, diga glória! Aleluia.
Eu amo vocês. E o meu amor por vocês está causando inveja. Tem gente que está com inveja do nosso amor. Mas eu amo vocês em Cristo Jesus. Vocês que vão plantar uma semente, plante uma semente. O Pix está fixado aqui no nome apóstolo Aginaldo Rolim. Está fixado na live, né? Plante uma semente no Pix 10 483 076. 1000 ao contar 79. Alguém diz assim: olha, apóstolo, quando o senhor vai falar, o senhor fala muito rápido o nome do CNPJ da igreja, o Pix. Eu vou falar assim agora. Plante uma semente com amor, não do que te sobra, porque Deus não te dá sobra, Ele sempre faz o melhor para você. Plante a sua semente com amor no Pix 10 483 076. 1000 ao contrário 79. Sabe, Deus está me enchendo aqui para falar uma coisa. Filho, abençoe a vida dos dizimistas ofertantes. Eu quero profetizar para os dizimistas e ofertantes, para que quem planta a semente, que o Senhor Deus vai fazer você prosperar de uma maneira sobrenatural. Sabe, Deus vai fazer você prosperar de uma maneira sobrenatural. O Senhor vai fazer coisa tão grande, tão gigante, com as pessoas que plantam a semente. Sabe, quando Deus manda você ofertar, que você vai lá no Pix 10 483 076 1000 ao contrário 79, e você planta a sua semente com amor, eu profetizo na tua vida que Deus irá dar a você centenas de vezes mais. E não haverá mais o impossível, mas o sobrenatural de Deus vai acontecer na tua vida. Então, planta a semente, aí está o Pix, também tem o PayPal, tem a conta da Caixa Econômica, tem tudo aí. Nesse aqui, bate um printzinho aqui da tela que tem tudo no nome apóstolo Aginaldo Rolim. Está fixado na live aí. Ó. Pix 10 483 076 1000 ao contrário 79. Experimente ser abençoadíssimo, cheio do poder, da glória, da presença, da majestade e da magnificência de Deus. Durma tranquilo. Não se preocupe não, Deus está no comando. Ele só quer que você creia, tão somente creia. Tão somente creia. Ele só quer isso, que você creia. Durma tranquilo. Ansiedade vai embora, depressão vai embora. Fique tranquilo. Eu e você vamos dormir um sono tão bom, mas tão bom. É o sono do justo. Eu e você vamos dormir. E a nossa casa experimentará de todas as benevolências de Deus sobre a nossa vida. A vocês que são dizimistas ofertantes, a você que planta a semente, no Pix 10 483 076 1000 ao contrário 79, prosperem na quinta, prosperem na sexta, prosperem no sábado, prosperem no domingo. Experimenta aí e prospere, prospere. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu amo vocês, hein? Carmida, Deus abençoe você, Carmida. Você é uma bênção. Amo vocês. Jenner, lá no Rio de Janeiro. Kátia, minha amiga Kátia, no Rio. Kátia e Jenner, né? É o Jenner e a Kátia. Deus abençoe lá em Vívia, Thelma, né? Maria Pérez, lá em Belo Horizonte. Maria Pérez, eu já disse que te amo hoje. Maria Pérez, eu já disse que eu te amo. Maria Pérez, eu te amo. Maria Pérez, lá em Belo Horizonte, é o meu amigo Alexander. Alexander, lá em Belo Horizonte. Né? São as pessoas organizadoras do culto. Rose em Brasília. Gente, a Rose do Brasília me ligou hoje, querendo marcar o culto no dia 10. É no dia 10 do 5. Eu achei que estava muito em cima. Dia 10 do 5, lá em Brasília. Né? Mas eu disse que daqui para amanhã eu falava com ela. Dia 10 do 5 em Brasília. Né? Então, Rose lá em Brasília. Shirley e Luiz, lá em Balneário Camboriú. Shirley e Luiz, Balneário Camboriú. Deus abençoe vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a Bahia. Bahia. Deus abençoe todo o Nordeste. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Deus abençoe vocês. Amo vocês. Não esqueça.